Bora, pessoal, mais um dia finalizando hoje por aqui. Falta aí uma hora para o pregão fechar no dia de hoje, tá? Vamos fazer minha visão primeiramente aqui do índice, depois a gente fala também do dólar, tá, pessoal? Um dia para mim aqui hoje bem tranquilo, mais um dia bem de boa, tá? E hoje foi dia de operar o índice, né? O índice apresentou esse belo movimento direcional de baixa aqui no começo da manhã e ficou bem claro algumas oportunidades de venda que ele apresentou aqui para mim, tá bom? Ficou até melhor que o dólar no dia de hoje. Vamos lá, pessoal, o que o índice fez aqui? O índice ele abre, pessoal, com gap de mais ou menos aqui, ó, 830 pontos, tá? Já abre abaixo, ó, da região da mínima de ontem, né? E também, pessoal, ele acaba trabalhando abaixo hoje desse fundo isolado que a gente tinha aqui, ó, do dia 5, né? Que é aquele fundo pelo gráfico diário bem macro que a gente tinha, tá bom? Então hoje, pessoal, o mercado consegue romper esse fundo, né? E faz uma estrutura aqui muito interessante, pessoal, que é a troca de polaridade naquele fundo isolado anterior e depois um pivô de baixa, né? Então ele acabou gerando vários alvos aí pra gente pelo intraday e também por um cenário um pouco mais macro, ó, a gente também acabou ativando esse espelhamento, né? Pegando máxima e mínima do dia de ontem e pegando máxima de ontem e mínima aqui, ó, do dia 12, tá? Seria outro cenário aí de alvos pra gente trabalhar. Se a gente trabalha primeiro com os alvos aqui do intraday, olha só, o mercado retraiu aqui na região de 50%, trocou polaridade com aquele fundo anterior rompido, né? Isolado. Aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, um pouco mais abaixo, tá? Se a gente trabalha com o cenário um pouco mais macro agora do espelhamento, primeiro pegando aqui máxima de ontem e mínima de ontem, que seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo, né? E agora pegando a máxima de ontem com a mínima aqui, ó, do dia 12, que era esse fundo um pouco mais abaixo, aqui seria o primeiro alvo e aqui, ó, o segundo alvo, que foi exatamente onde a região, né, onde o mercado acabou falhando fundo. O mercado falhou fundo nessa região, pessoal. E se a gente observa, olha só, ele até fez um fundo mais baixo que o anterior, porém não conseguiu dar sequência. E para a galera que gosta aí de divergência, se a gente olha aqui o histograma MACD, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um fundo mais baixo que o anterior e pelo MACD a gente tem, ó, o indicador ascendente, né? Então a gente tem aqui uma divergência bem clara nesse fundo, beleza? O mercado acabou falhando fundo, né, com essa divergência, começou a corrigir. Se a gente puxa a FIBA aqui do intraday para essa correção, da mínima de hoje com a máxima, o mercado corrigiu exatamente aqui até a região de 50%, depois veio para corrigir esse movimento de alta agora. Se a gente puxa a FIBA novamente, o mercado, ó, parou aqui entre a região de 50 e quase no 61 e ficou basicamente preso dentro desse range aqui, ó, mais amplo lateral, né? Nada a se fazer, né, nesse range aqui, na minha visão, beleza? Outro ponto também, pessoal, é que o mercado já abriu hoje abaixo, ó, daquela LTA de ontem, né, que a gente tinha. A gente tinha essa LTA muito bem definida aqui no dia de ontem, né? E o mercado já abre abaixo dessa angulação, né, sugerindo aí realmente continuidade de movimento, principalmente quando ele perde, né, esse fundo isolado que a gente tinha, que a gente sabia que era um ponto muito importante, tá bom? Vamos lá, pessoal, os principais gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos hoje, na minha visão, foram aqui, ó. Principalmente, pessoal, somente, na verdade, nesse movimento de queda, tá? Os principais gatilhos claros aqui para mim pelo 5. Nesse candle e nesse candle aqui, tá bom? Foram aí os gatilhos que eu julgo aí que ficaram mais claros e mais fáceis aí de serem identificados para surfar esse movimento aqui de baixa, tá? A gente também tinha, pessoal, uma LTA, ó, muito bem estruturada nesse ponto aqui, né? E o mercado realmente começa a corrigir, né? Depois que ele faz a falha de fundo aqui com divergência e rompe essa estrutura de LTA, beleza? Aliás, LTA não, né? LTB. A gente tinha essa LTB muito bem definida aqui, fechou? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no fechamento do gráfico diário. Gráfico diário aqui, pessoal, do índice, a gente está aí perdendo realmente esse fundo isolado, né? A gente até comentou na sala ao vivo hoje que a gente tinha uma zona bem importante, pessoal, pelo gráfico semanal dá pra gente ver, que é uma retração bem macro, tá? Pegando o fundo aqui de 2020, né, o fundo aqui do Covid, com a máxima de 2021, olha só.
o mercado está em cima de uma zona aqui de 61,8, tá? Então falta aí amanhã para o candle do gráfico semanal fechar, e pode ser que o mercado respeite essa zona aqui ou não, tá? Vamos ficar bem atentos aí com o fechamento do dia de amanhã. Um ponto importante aqui que o mercado pode acabar respeitando, tá bom? Ibov, pessoal, mesma coisa, né? Trabalhando aqui abaixo daquela mínima isolada, né? Desse fundinho aqui. E se a gente puxa um Fibonacci também, ó, pelo Ibov, a gente está na zona de 50%, né? Então, diferentemente do índice futuro, pelo Ibov a gente está numa zona de 50%. Aqui pelo gráfico semanal, que também é importante, que também deve ser observada, beleza? Vamos lá, pessoal. Gráfico do dólar aqui agora. O que a gente teve no dólar aqui hoje, pessoal? O dólar, diferentemente do índice, né, abre com gap de alta. Abriu já com gap aqui, ó, bem amplo, de 80 pontos, né? Volta para corrigir do Fibogap. Se a gente puxa a Fibo da mínima do fechamento de ontem com a máxima aqui do primeiro candle, o mercado corrigiu próximo aqui da zona de 50%, né? E começou a fazer uma estrutura mais ascendente, né? Começou a fazer os fundos maiores que os anteriores. E a partir das 10 aqui, se eu não me engano, entra fluxo de compra e o mercado vai lá para cima, né? A partir desse candle aqui, ó, de 10,20, acaba entrando um fluxo que joga o mercado lá para cima. Essa zona aqui, pessoal, que o mercado acabou abrindo hoje, era um ponto muito importante, porque era a região aqui, ó, desse topo isolado, né, que a gente tinha, que eu venho falando com vocês, tá? Então esse ponto aqui era uma zona de resistência muito bem definida que a gente tinha, né, que ficava bem claro até pelo gráfico diário, né? O mercado já abre rejeitando o primeiro rompimento dessa região, depois ele volta, faz os fundos ascendentes que eu mostrei para vocês, e estrutura aqui pra gente, pessoal, esse pivô de alta aqui, né? Com esse pivô de alta, se a gente puxa o alvo dele, desse fundo com esse topo, a gente vê que ele retrai, ó, até a região do 61,8, falha a fundo, né, entra a pressão compradora, e a partir do rompimento, ele simplesmente crava o alvo que era aqui nessa região, né? Cravando o alvo desse pivô, pessoal, o mercado até chegou, né, a aparentar que ele ia ativar o espelhamento aqui do dia, né, que ia dar continuidade no movimento, um possível alvo também do pivô do Fibogap, porém ele realmente acaba falhando topo no alvo aqui desse pivô, né? Quando ele chega nessa região, a gente percebe, ó, que ele começa a fazer topos descendentes, né? Falhando o topo cada vez mais e acaba jogando o mercado lá para baixo. Se a gente trabalha com os alvos, ó, desse pivô aqui que ele fez, pegando esse topo com esse fundo, ele retraiu exatamente na região de 61, né? Entra um candle aqui de muita força vendedora. Aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo e último alvo. Ele chegou a perder esse fundo aqui também, daria para a gente trabalhar com esse cenário agora, ó, de espelhamento, né? A máxima de hoje com esse outro fundo. Foi exatamente aqui, ó, onde o mercado acabou cravando duas vezes e falhando o fundo, né? Outro ponto muito importante era o Fibogap, pegando a máxima de hoje com a mínima do fechamento de ontem. O mercado até sentiu uma vez pressão aqui no 61,8, depois acabou perdendo, né, o 61, porém acabou não sustentando o movimento, né, falhou fundo duas vezes nesse ponto. Também a gente tinha aqui, ó, uma zoninha aqui de troca de polaridade que ele acabou segurando esse topinho aqui anterior, né, também tinha logo abaixo aqui a VWAP de ontem. Então o mercado basicamente foram essas movimentações do dia. Outro Fibo que também daria para considerar é o Fibo de máxima de hoje com mínima de ontem, né, pegando todo o movimento. Por essa ótica agora, a gente percebe que, olha só, o mercado primeiro falha fundo no 50, depois falha fundo aqui, ó, praticamente no 61, né? Faltou bem pouco realmente que para ele chegar no 61. Beleza? Depois aqui, pessoal, né? Nada a se fazer basicamente, ele fica bem preso aqui nesse range, né? Um range até amplo de lateralização. E chega a corrigir, ó, exatamente aqui no 50% depois desse movimento todo de baixa. Beleza? Depois ele volta, faz um fundo maior que o anterior e testa o 38,2. Fechou? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos de entrada aqui pelo gráfico de 5, na minha visão. Nesse movimento de compra, pessoal, do começo da manhã, acredito que o melhor gatilho tenha sido, ó, nesse candle aqui, tá? E depois na venda, nesse candle pela falha de topo, pela região que ele se encontrava, nesse candle aqui, depois, ó, nesses dois candles, tá bom? Acabando aqui
foram os melhores gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos, na minha opinião, tá? Gráfico do diário do dólar, pessoal. Vamos dar uma olhada. Ó, pessoal, pelo gráfico diário a gente está rejeitando mais uma vez aqui o rompimento dessa média móvel de 200, né? A gente já rejeitou naquele topo isolado ontem e mais uma rejeição aqui no pregão de hoje, tá? E também estamos rejeitando o rompimento desse topo anterior, né? Então, a gente começa a ficar ligados aí até para uma possibilidade, né, desse topinho duplo aqui, caso o mercado perca esse fundo, tá? É apenas uma hipótese, tem bastante espaço ainda para o mercado percorrer, tá? E pontos de suporte que a gente tem vai ser realmente aqui a mínima de hoje, né, que é aquele 61.8. E se ele perde, né, o 61.8, vai ter FIBO principalmente desse fundo com esse topo para a gente traçar, tá? Fora as médias aqui, ó, de 9 que pode fazer preço, essa 200 e essa média móvel de 20. Então alguns pontos de possível trava aí que devem ser analisados aí para os próximos dias. Fechou? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado você de alguma forma. Tamo junto, forte abraço a todos, vamos que vamos e até amanhã. Valeu!